Olá, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula, né? Falando agora do período colonial. Esse período colonial se destacou primeiro por uma grande inação de Portugal. Portugal, depois da descoberta de Cabral, nossa, que bacana, descobrimos uma nova terra, que maravilha! Vamos então... Deu aquela tela azul. Vamos fazer o que com isso que nós descobrimos? Como é que eles iam realmente administrar o Brasil? Eles não tinham noção do tamanho da encrenca que eles pegaram. Imagina o tamanho do território de Portugal com o território do Brasil. Imagina, quantos Portugais cabem dentro do Brasil? É muito, gente, é muito. O Brasil é uma extensão territorial que, mesmo se pegar toda a população de Portugal para tomar conta de toda a costa brasileira, não ia dar nem para começar. Mas eles não tinham ainda noção disso aí. Tá? Então, no período pré-colonial, que a gente chama assim, não houve nenhuma atividade de Portugal no sentido de colonização. Portugal não queria saber de colonizar coisa nenhuma. Portugal queria o seguinte, era fazer extração de metais preciosos que inicialmente não foram encontrados. Então, a metrópole portuguesa se concentrou apenas na retirada indiscriminada do quê? Do pau-brasil. O pau-brasil, cujo nome científico é Cesalpina equinata, é uma árvore típica do Brasil. Essa árvore, se deixada para crescimento, ela pode atingir aí uns 30 metros de altura e 1,5 metro de tronco. Seu nome, Brasil, ele se deve à coloração interna do seu tronco, que era vermelho como se tivesse em brasa, né? Era uma árvore de muito fácil retirada e uma madeira muito útil para quê? Para tingir tecidos, para fazer móveis, né? Foi a primeira atividade de economia extrativista no Brasil. Extrativista mesmo, porque o que se tirava de pau-brasil indiscriminadamente no nosso país foi bem complicada. Tá bom? A coroa portuguesa, no sentido aí assegurar a hegemonia e proteger seus interesses, ela começou a regulamentar a extração do pau-brasil, que dependia exclusivamente de autorização expressa da coroa com o pagamento de impostos e taxas. Também como condição para extrair o pau-brasil, todo extrativista teria que se comprometer a explorar o território brasileiro e do qual Portugal, na época, não tinha nenhuma noção de tamanho. Essa pessoa que iria extrair o pau-brasil tinha também que construir bastiões para a defesa do território. A mão de obra era indígena, seja pela violência, pela escravidão ou por troca de produtos. O pau-brasil também foi extraído por piratas franceses que se aproveitavam do grande tamanho desse território, e ainda que não existia quase que vigilância nenhuma dos portugueses, aí começava a extrair ilegalmente. Essa extração ilegal, ela foi pior que a extração de Portugal. Por quê? Porque ela ocasionou um desmatamento desmedido, criou uma série de incêndios na mata. Portugal, quando extraiu o pau-brasil, ele já extraía de uma outra forma, né? Ele proibia os extrativistas queimar qualquer madeira. Os espanhóis, por exemplo, não vinham muito para cá, né? Eles procuravam respeitar aí o Tratado de Tordesilhas. Eu estou falando do governo espanhol, que havia corsários espanhóis aqui, sem dúvida nenhuma havia. Quanto às atividades de exploração e reconhecimento, em 1501 Portugal despachou uma expedição sob o comando de Gaspar de Lemos. Gaspar de Lemos, em 1501, fez aquela primeira expedição exploratória, deu uma olhadinha aqui e tal, e em 1503 Portugal despachou uma outra expedição sob o comando de Gonçalo Coelho. Então, ambas as expedições de Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho foram expedições exploratórias. E uma curiosidade é o acompanhamento de Américo Vespúcio, porque Portugal enviou também mais 2 expedições em 1516 e em 1526 com o objetivo de reforçar e traçar estratégias de defesa para o continente. Contra o quê? Piratas, extratores ilegais de riqueza. Ambas as expedições foram comandadas por Cristóvão Jaques. Essas expedições trouxeram muitos degredados, né? Que foram aí os primeiros habitantes europeus dessa nova terra. Foram aquelas pessoas que eram indesejadas em Portugal,
e vieram aqui para o Brasil. Então, nossos primeiros, digamos assim, antepassados foram degradados e indesejados, tá? Assim como a Austrália também foi. Mas aí isso aí é outra história. O período colonial, então, em 1532, chega ao Brasil a primeira expedição com características colonizadoras. Essa expedição ela foi chefiada por Martim Afonso de Souza. Essa expedição tinha como missão combater a pirataria francesa e fundou São Vicente. Instalou a primeira povoação, incluindo a instalação do primeiro engenho de açúcar no Brasil, que deu uma certa fôlego para a extração aí do pau-brasil, que já estava acabando. Então, a cultura de cana-de-açúcar e a introdução do gado começou com a expedição de Martim Afonso. Essa expedição ela percorreu todo o território do Brasil. Então, a partir de Martim Afonso, Portugal resolveu utilizar uma receita que já era utilizada nos Açores, na Ilha da Madeira, locais com uma extensão territorial um pouco menor que a extensão territorial do Brasil. Resolveu criar o sistema, trazer para cá o sistema de capitanias hereditárias, porque havia aqui um grande assédio de piratas, muitas nações concorrentes. Portugal achou que essa forma seria a melhor forma de administrar o Brasil, que são as capitanias hereditárias. Então, se vocês olharem no mapa aqui, mesmo assim, o tamanho dessas capitanias hereditárias era uma coisa extremamente grande, extremamente difícil. Cada capitania dessa aí cabia quantos portugais dentro daí, por exemplo, o Rio Grande, né, Porto Seguro, Espírito Santo, que eram capitanias de grande tamanho. Era um negócio bastante complicado. Mas essa modalidade já era utilizada em outros lugares e eles achavam que ia dar certo. Essas faixas de terra, né, que iam até o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha aqui, era administrada por um donatário cujos direitos eram passados de forma hereditária. A Ilha da Madeira, Cabo Verde, eram territórios cuja extensão não se comparava de forma nenhuma à extensão do Brasil. A primeira divisão foi a Ilha de São João, que foi entregue a Fernando de Noronha em 1504, que hoje é a Ilha de Fernando de Noronha. Então foi realizada a divisão do território com 14 capitanias, com 12 donatários que possuíam sua autoridade e embasamento legal em duas cartas. A primeira carta era a Carta de Doação, que era uma carta que mencionava todos os deveres e direitos do donatário, garantindo sua posse, o que é bem diferente de propriedade. Ou seja, o donatário não era o dono, mas ele mantinha o direito de posse e o direito de uso. A propriedade ficava com o rei, que podia decidir se o donatário continuaria ou não, retirando-se assim julgasse necessário. No Brasil, ainda hoje existe aí, em alguns lugares do Brasil, algo parecido. Na cidade de Petrópolis, por exemplo, você não é dono de nada lá, você é o donatário dos lotes de terra. Por quê? Porque as terras pertencem à família real brasileira e você só faz a transmissão de direitos, você não é o proprietário da terra. Isso é bastante interessante, que foi um hábito que ocorreu até os dias de hoje. Bom, o segundo documento era a Carta Foral. Era uma carta que mencionava todos os direitos e deveres dos colonos, ou seja, aqueles que administravam porções de terra menores que eram subordinados ao donatário. Esses colonos possuíam plenos poderes para administrar suas posses, tendo a sua própria polícia, tribunais e exército. Então, nesse período, a escravidão indígena ela foi utilizada em muito larga escala. Ainda não foi introduzida a escravidão da África. Os donatários eram membros da nobreza, cujo perfil era analisado pela coroa, ou seja, aquele que é mais nobre, aquele que é mais galante, aquele que é um cavaleiro. Não colocaram nenhum burguês, não colocaram nenhum administrador dessas capitanias. Terras do tamanho de vários países, com uma adversidade muito grande, tinha tudo para dar errado, né? Então as capitanias, está aqui as capitanias e seus donatários. O Maranhão I foi Aires da Cunha com João de Barros, Maranhão II foi Fernando Álvares de Andrade, Ceará foi Antônio Cardoso de Barros, Rio Grande do Norte João de Barros, associado a Aires da Cunha, Itamaracá foi Pedro Lopes de Souza, Pernambuco Duarte Coelho, Bahia de Todos os Santos Francisco Pereira Coutinho, Ilhéu Jorge de Figueiredo Correia, Porto Seguro Pero do Campo Tourinho, Espírito Santo Vasco Fernandes Coutinho, São Tomé Pero de Góes, São Vicente foi dividido em 2 lotes, né? São Vicente e Rio de Janeiro, ambos aí de Martim Afonso de Souza, Santo Amaro foi Pero Lopes de Souza, Santana também Pero Lopes de Souza.
Infelizmente, gente, devido a diversos fatores, muitas capitanias não prosperaram, não deram certo, e Portugal teve que recomprar, né, e substituir muitas capitanias. Isso a gente pode entender por três razões básicas: por razões administrativas, razões geográficas e por razões climáticas. As razões administrativas eram falta de capitais privados e estatais. O pessoal simplesmente não tinha dinheiro. Você vai lá colonizar aquele mundão de terra sem ter dinheiro. Havia, claro, muitos desentendimentos internos. Donatários sem experiência administrativa nenhuma. E, é claro, os índios não iam deixar de graça você tomar o território deles, eles contra-atacavam. As razões geográficas é que ninguém respeitava o limite do territorial do outro. Sempre havia briga por território. Portugal não ligava muito, não incentivava muito, né? Todo o poder do rei ele era descentralizado. Qualquer problema que houvesse, havia uma grande distância entre o Brasil e Portugal. O Brasil era um país grande, o litoral bastante exposto a ataques de piratas e nações concorrentes, tá? E o clima, né, gente? O clima também foi um negócio que deu bastante problema, né? Porque os portugueses, acostumados àquele clima europeu, vieram para cá, para esse clima tropical. Eles não se deram bem com esse calor, não se adequaram bem ao clima brasileiro. Havia um ciclo de chuvas que poderia ser muito bem aproveitado, né, para as plantações, para as colheitas, e ninguém aproveitou coisa nenhuma. Então, o que aconteceu? A maioria das capitanias não deram certo, ficando apenas duas capitanias, Pernambuco e São Vicente. Essas deram certo. Pernambuco era do Duarte Coelho, que já era um cara bastante experiente. Havia muito investimento da Holanda, de capitais holandeses, principalmente na cana-de-açúcar, que começaram a produzir cana-de-açúcar aqui. A escravidão, inicialmente como mão de obra, eles abandonaram e começaram a trazer a escravidão negra da África nesse período para cá. Era uma mão de obra bem mais eficiente, mas era um pouco mais caro também. Mas e para alguns valia a pena, né? Porque os índios viviam fugindo, não suportavam muito bem os rigores da escravidão e os negros suportavam melhor. Então nós temos também São Vicente, outra capitania que deu certo, do Martim Afonso de Souza, outro também cara experiente. A responsabilidade de Martim Afonso foi interiorizar, explorou bastante o território do Brasil. A vantagem do Martim Afonso ter explorado bastante o território do Brasil é que ele achou ouro. E esse achado de ouro fez com que a capitania dele prosperasse. E havia também uma aproximação muito grande com os indígenas através dos vicentinos, né? Dos padres vicentinos que viviam aqui no Brasil. E eles viviam aqui entre os índios e viviam como os índios. Bom, gente, o sistema de capitanias, principalmente essas duas capitanias, Pernambuco e São Vicente, sobreviveram até os governos gerais. Foram até 1759, só mesmo o Marquês de Pombal, que acabou com essas capitanias, e a gente vai ver mais tarde o período pombalino. Oficialmente, acabaram todas as capitanias, só ficaram essas duas. O que Portugal resolveu fazer? Resolveu, né, mudar a forma de administrar o Brasil e criou os governos gerais, né? Governos gerais esses que nós vamos ver na próxima aula. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês.